Hoje o podcast do Otimista Brasil tá mais que especial. Nós temos 3 convidadas que, ao longo do episódio, vão expor como o empreendedorismo transforma sonhos em realidade. Para falar sobre esse assunto, temos Marien Sakurai, empreendedora multifacetada, especialista em gestão, marketing e novos negócios. Proprietária de empresas como o Le Café e Cronos Consultoria. Criadora do projeto Elas, que abrem caminho, o EAC, voltado ao empreendedorismo feminino. Também aqui conosco está a Daiane Souza, especialista em pessoas, cultura e neurociência, com foco no desenvolvimento humano e organizacional e sócia da Revolu. Fechando a mesa, temos Juliana Telhada, advogada especializada em direitos da família, ajudando mães e mulheres a garantirem seus direitos perante a lei. E sócia da Esker e Telhada Advogados. Sejam muito bem-vindas, meninas. É um prazer tê-las aqui conosco hoje. Muito bacana ter esta mesa aqui tão cheia de mulheres inspiradoras. Quero logo dizer que vocês podem ficar à vontade para ir além das perguntas, para conversarem entre si, tá bom? Estou aqui mais como mediadora. E, bom, vamos direto ao ponto, já que tem muito assunto para ser abordado aqui, né? Com tanta experiência nessa mesa. Começando com a Marien, você tem uma longa trajetória aí como empreendedora que a gente gostaria de saber um pouquinho desse seu início, né? Como você chegou ao patamar que está hoje e principalmente o que te inspirou a empreender lá naquele início, a superar os desafios e a abrir mão aí de alguns momentos, né, para conseguir equilibrar o seu lado empreendedora, o seu lado mulher, né, e toda essa sua carga horária, vamos dizer assim, extra trabalho. Então, pode falar um pouquinho para a gente sobre essa sua trajetória. Obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Bom, minha trajetória começou por necessidade, não tem outra palavra. Eu sempre fui CLT, né? Tinha um emprego formal desde os meus 20 anos. E quando eu estava por volta dos 30, eu sofri uma demissão bem traumática. Tive uma demissão bem traumática que eu não esperava. E eu fiquei tão traumatizada que eu não queria voltar para o mercado de trabalho. Para ser bem sincera, foi assim. Então, eu decidi abrir uma própria empresa, né? Abrir meu próprio negócio, abrir uma franquia na época, né? Com a ajuda da família. Eu acho que o apoio da família é fundamental, porque se a família não está no mesmo barco que você, as coisas não andam. Então, eu abri uma franquia e engravidei em seguida. E aí, tinha que escolher no final das contas, porque a minha gravidez foi complicada, principalmente no início, mais mentalmente do que fisicamente. Então, nesse momento, eu escolhi a família, né? Graças a Deus, eu tinha uma boa estrutura familiar para conseguir segurar esse tempo sem trabalhar. Mas assim que meu filho tinha 3 meses, surgiu uma oportunidade temporária para voltar ao mercado de trabalho, que não dava para deixar passar. Mas, desde então, eu acho que até um negócio de família, né? Meu marido trabalhava com segurança e aí a gente viu uma oportunidade no mercado de segurança. E ele era muito bom operacionalmente, né? O meu marido. E eu era muito boa administrativamente, porque eu sou secretária de formação, inclusive, e depois fiz uma pós em projetos e negócios. Então, eu tinha toda essa visão financeira e administrativa que complementava a visão dele operacional. Então, a gente decidiu, de fato, transformar aquilo que era feito nas horas vagas em um trabalho formal. Isso foi lá em 2017, mais ou menos, né? Que a gente formalizou esse trabalho. Então, foi o nosso primeiro CNPJ, que engatinha para ser bem nu e cru aqui, né? Os negócios engatinham, sendo que você tem que conciliar com a maternidade, porque nesse momento, nesse meio período, eu engravidei de novo, tive minha segunda filha, e a empresa, no início, ela não consegue... Como é que eu falo? Ela não consegue se manter sozinha. Demora um tempo até começar a dar dinheiro de fato para você conseguir viver com aquilo. Então, eu continuei mantendo um emprego formal
E esse ano, recentemente, a gente teve a oportunidade de abrir uma outra empresa, um ramo completamente novo, completamente diferente, que é uma cafeteria com um tema parisiense. E nessa cafeteria eu me envolvi do zero. Então, desde escolher o nome, a escolher logo, local, o tipo de itens que iam ser servidos. Então, essa foi muito mais estruturada do que a primeira empresa, né? E aí, o projeto Elas que Abrem Caminhos surgiu da ideia de que eu sentia muita falta, online principalmente, de pessoas que falassem dessa jornada de fato, de sair de um emprego formal, tendo toda uma carga horária de mãe, carga horária de trabalho, carga horária de esposa, né, de vida social que seja, e, e eu não sabia, eu penei muito durante o processo para aprender tudo que eu precisei aprender no caminho. Então, Elas que Abrem Caminhos é um projeto que eu criei esse ano para que as mulheres empreendedoras, principalmente as pequenas empreendedoras, tenham um lugar de fala e que elas possam trocar experiências e, principalmente, um local de apoio para uma mostrar para a outra que é capaz. Acho que basicamente é isso. O que eu percebo é que nesse mundo empreendedor falta muito acolhimento, né? Então, a importância do EAC, que a Marien tá falando, eu acho muito legal porque, assim, as pessoas, elas exploram a dor da empreendedora para vender. Então, eu pego uma dor ali que eu sei que uma empreendedora tem, eu vou explorar para vender porque eu quero ganhar dinheiro. Mas ninguém pega na mão dessa empreendedora que está iniciando e fala, vem cá, eu sei pelo que você está passando. É o acolhimento. Eu acho que Elas que Abrem Caminhos é o acolhimento da iniciante, da empreendedora, da mãe, né? Eu sei porque eu sou mãe também, eu sei do que a Marien está falando. E a importância desse EAC, eu vejo assim como fundamental o acolhimento da nova empreendedora, de quem está começando ali, né? Exato. Não explorar aquilo de uma maneira, trazer um sensacionalismo para aquilo. Eu sei o que você está passando, vem cá, compra meu curso. Não, vem aqui, eu sei o que você está passando e eu vou te ajudar. Exato, aqueles sentimentos que toda mulher tem e às vezes a gente não fala bastante, que eu falei bastante sobre isso na página do projeto. Autossabotagem, síndrome do impostor, aquela coisa que a gente nunca acha que está preparada ou está pronta ou é boa o suficiente para fazer as coisas que a gente faz. E a gente faz tudo. No final das contas, as coisas são feitas, as crianças são cuidadas, o trabalho é feito, as roupas estão dobradas, entendeu? Então, tipo, a gente dá conta de tudo, mas ainda se sentindo super mal por isso. Exato. Então, a ideia é mostrar, olha, você erra, eu também erro, todo mundo erra. Você, às vezes, não dá conta, você, às vezes, grita, você, às vezes, perde a compostura e é normal, é assim mesmo. E o importante é a gente continuar seguindo, né? E tentando equilibrar a vida e com um projeto de propósito, empreender com propósito, que é essa a ideia. Muito bacana, gente, esse papo. E, Juliana, você comentou aí sobre a importância, né, das mulheres terem esse apoio. Então, para quem está acompanhando esse episódio, eu queria que você explicasse um pouquinho né, da sua expertise, qual é a relação entre os direitos familiares e a autonomia financeira das mulheres, né? Como as mulheres que estão acompanhando aqui a gente podem entender melhor essa relação. Com certeza. O advogado, ninguém vê o advogado como empreendedor, mas ele é. Eu também eu nunca fui CLT, aliás, já trabalhei como CLT, mas na verdade a minha carreira sempre foi em órgãos públicos, né, desde o início lá da faculdade, até que eu fui trabalhar em escritório de advocacia. E o regime do advogado, ele é diferenciado, né, o regime de trabalho, porém, eu já senti as dores de CLT, já senti a dor de você ser ali um funcionário, né, você ser um empregado, e também decidi que eu não queria isso para mim, foi quando eu decidi fundar o meu escritório. E fundar esse escritório de advocacia é empreender. É uma empresa. E é muito difícil para o advogado, né, ele entender que ele não vai ficar ali fazendo petição, despachando com o juiz, eu faço isso ainda porque eu gosto, nessa parte operacional. Abrir mão dessa técnica jurídica ali, de você fazer tudo que precisa ali para administrar. Isso daí é muito difícil para o advogado, porque a gente tem uma formação estritamente técnica. Você vai para a faculdade para aprender a lei, aplicar a lei, defender aquela pessoa, acusar outra. É isso que você aprende. Você não aprende a administrar um escritório. E eu, hoje, sou sócia fundadora do meu escritório e eu sou administradora. Faço operacional porque eu gosto,
no direito de família especificamente, eu faço questão de atuar, eu sou apaixonada pelo direito das famílias. Eu hoje tenho o meu propósito de vida que é ajudar famílias, né? O advogado de direito de família, por vezes, ele carrega consigo uma característica de fomentar. Porque, falando em português bem claro aqui, quanto mais aquela família brigar, quanto maior for o litígio ali, mais eu ganho dinheiro. Essa é a verdade. E eu não consigo fazer isso. Eu tento, da melhor maneira possível, apaziguar aquela situação. Tem crianças envolvidas, né, normalmente naquele divórcio, naquele litígio judicial. E o meu objetivo de vida hoje é fazer com que aquele rompimento seja o menos traumático possível, né? E aí, através disso, falando muito, eu tenho o meu perfil no Instagram, eu falo muito com mulheres, né? Dou várias dicas sobre direito de família. Eu comecei a conhecer muitas mulheres. E conhecendo muitas mulheres, eu comecei a conhecer muitas empreendedoras. E a mulher, depois que ela se divorcia, por vezes ela se vê obrigada a começar alguma coisa. Isso é, assim, eu acredito que 60%, 70% das mulheres que eu conheço que se divorciaram, que antes eram donas de casa, né? E aí, obviamente, quando uma família rompe, quando a pessoa se separa, o casal, ele acaba... a parte financeira acaba afetando também, porque antes eram dois ali, uma só, e acaba virando duas casas, e a mulher começa a empreender. E aí, eu comecei a entrar nesse mundo do empreendedorismo feminino como advogada. Sou empreendedora e também sou advogada e eu comecei a, de alguma maneira, ajudar essas mulheres. Então, hoje em dia, no meu escritório, a gente tem essa parte de ajudar você a estruturar o seu negócio, né? Porque você precisa, por muitas vezes, ali de contratos, sim, a própria formação do seu CNPJ e também a parte trabalhista, né? Hoje em dia, a gente tem como se fosse uma assessoria jurídica ali para, não, mas eu só sou eu tenho aqui eu vendo joias e eu só tenho uma pessoa que me ajuda no site. Você pode ter problemas trabalhistas. Então, é importante você ser orientada ali, ser guiada por uma advogada, falando assim, olha, essa pessoa que só te ajuda no site, ela pode ter um vínculo empregatício com você e isso pode quebrar a sua empresa caso ela te processe. Então, começa ali essa minha participação também no direito do trabalho. A minha missão, Tami, eu acho que hoje é ser advogada, ter o meu negócio e ajudar as outras mulheres que querem empreender nessa parte jurídica. A Mariane, ela tem uma parte toda motivacional, né? Muito legal, assim, vai lá, você consegue. A minha vem cá, senta aqui, você tá errando, eu vou te ajudar a não errar mais, ou então vamos consertar isso daqui para não te prejudicar futuramente. É mais ou menos muito nesse bacana. Caminho ali. Muito bacana. E aí entra, então, tanto num café, seja no escritório de advocacia, o papel da expertise da Daiane, né? Que é entender as pessoas, a cultura organizacional. Então, eu queria saber de você, né, um pouquinho sobre esse seu trabalho e como ele fortalece o empreendedor, como ele leva ao sucesso também dessa mulher empreendedora, de quem está começando ali um negócio. Perfeito. Bom, vou fazer um parênteses aqui que tem a ver com a minha escolha de empreendedorismo, que é ter estudado neurociência. De fato, isso me deu um universo muito vasto, que cabe ainda muito estudo, então sou uma eterna aprendiz e tenho consciência disso. Me apaixonei tanto pelo tema que resolvi fazer especialização em 3 lugares diferentes, né? Fiz no Einstein, no Mackenzie, depois fiz na PUC, continuo estudando muito sobre o assunto para entender como o ser humano funciona, como que o cérebro processa as informações e como a gente faz escolhas, né? E aí, nessas escolhas, através da Revolu, eu consigo ajudar os empreendedores, as empreendedoras, a entender qual o seu propósito. Como é que você conecta o seu propósito com aquela empresa, com aquele organismo vivo ali? E como você encontra as pessoas certas para fazer parte dessa jornada com você? Porque, de fato, a gente percebe, é muito isso que a Ju comentou também do propósito, né? Do nosso propósito quando a gente escolhe fazer algo. Existem caminhos ali que a minha consultoria poderia tomar que eles trariam um retorno financeiro um pouco mais robusto, que é um caminho tradicional das consultorias de RH, né? E eu escolhi pegar um caminho diferente, porque realmente eu quero ter essa satisfação de entregar algo que está agregando valor para as pessoas, né? E hoje o meu principal público é startup ou empresa que tem essa cultura de startup.
E o que seria isso, né? Você ter autonomia com responsabilidade, você ter acordos ali muito bem claros do que é a cultura, quais são os valores esperados, qual é o perfil que você contrata, trazer essa diversidade, porque, por exemplo, uma coisa que eu sempre acreditei, eu não sou mãe de filho, eu sou mãe de pet. Eu também. Estamos juntas. Eu só tenho gatinhos, mas eu sei que a mulher mãe, ela tem habilidades diferenciadas, porque ela aprende ali a observar e ter uma empatia muito maior, porque você olha para os sinais da criança e para o desenvolvimento dela, e a todo tempo essa mãe está tentando identificar o que está sentindo, qual é a necessidade, o que precisa, multitasking, né? Então olha para esse monte de projeto e consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e eu percebo que as empresas até hoje, elas têm perdido muito dessa riqueza, né? Então, a gente nota no mercado de trabalho mulheres que voltam da licença maternidade ou não querem permanecer na empresa, ou a empresa acaba desligando por achar que os objetivos dela vão mudar e não vão entregar mais resultado para a empresa, quando, na verdade, é o contrário. Eu tive o privilégio ao longo da minha jornada de contratar muitas mulheres, e a maior parte delas mães, inclusive se tornam minhas amigas depois, né? A conexão é muito forte. E aí, justamente por isso, porque você cria um ambiente propício para as relações florescerem. Então, eu entendo o propósito da minha consultoria de olhar para os indivíduos e olhar para os negócios e entender o que é o posicionamento, quais são os valores, né? E tem ferramenta também para apoiar nesse processo. Então, tem ciência, tem tudo isso para entender qual é o meu propósito, quais são os valores da minha empresa, quais são os ambientes que eu mais posso buscar esses profissionais ou me conectar com eles para que eles percebam que é um ambiente de crescimento para essas pessoas. E aí, como a consultoria também oferece diversos pacotes, inclusive por assinatura, a gente vai além da contratação. A gente desenha fluxos, né, de automação para a empresa continuar muito enxuta ali naquilo que ela precisa. Então, de certa forma, ajuda as empresas a crescerem. É como se fosse um acelerador de negócios ali. Então, aí tudo que tange pessoas, inovação e estratégia, a gente usa essas ferramentas para criar diagnóstico, fortalecer essa empresa, trazer as pessoas certas e aí, através disso, fazer com que os negócios floresçam. E aí, de uma maneira acessível, que é esse público exatamente, né? Os empreendedores que estão começando uma jornada ou que estão já acelerando seus negócios e querem manter esse DNA de startup mais enxuto, enfim. É um pouquinho disso. Muito e daí entra numa veia muito interessante do empreendedorismo, que é você contratar a pessoa certa. Eu acho que uma das dores que as empreendedoras, nós, né, mais sofremos é você ir lá, contratar a pessoa, investe naquela pessoa, aposta naquela pessoa e depois você vê que, por alguma razão, não deu certo. Ela não falava a mesma língua que a sua empresa. E o serviço da Daiane justamente é trazer, né, buscar trazer a melhor pessoa possível para o seu negócio. O que é algo assim que vale a pena você investir, porque o trabalho que você vai evitar é gigante. Né? Que só quem já contratou a pessoa errada sabe disso, né? Sabe o que é esse desligamento. Nossa, vou ter que desligar, vou ter que treinar outra pessoa. Então, é bem legal essa parte do RH. Uma dor de cabeça que pode ser evitada, Exato. né? A gente pode dizer assim. E, bom, gente, a Mariane falou um pouquinho desse começo da trajetória dela, vocês comentaram também um pouco. Mas, para além das dificuldades enfrentadas no início, vocês podem comentar, inclusive... O importante aqui, eu acho que é mostrar para as mulheres que estão em casa, que têm esse sonho de empreender, é como vocês superaram essas barreiras, esses obstáculos. Então, as três, quem quiser começar, falar um pouquinho tanto dessas principais dificuldades, como também como vocês conseguiram superá-las, né? E estarem aqui hoje sendo um case de sucesso. Quem quer começar? Acho que dando uma... Pode ir, meninas, pode ir. Uma palhinha, assim, é muito da gente se fortalecer e de se juntar nessa jornada, né? Então, quando a gente resolve empreender, a gente vai para um lugar muito solitário. Porque quando você faz parte de uma organização, feliz ou não, você tem uma estrutura, você tem pessoas que fazem coisas diferentes, você tem um compartilhamento ali muito grande, né? Entre a sua jornada, a sua rotina. Eu digo até que é esse senso de pertencimento, que muitas vezes faz com que as pessoas fiquem nas organizações, mesmo elas querendo ter uma jornada diferente, por medo, por insegurança.
E, de fato, é uma jornada, assim, que requer muita coragem, uma conexão muito forte com o propósito, com aquilo que você quer fazer. Não é um processo fácil. Nossa, eu sofri muito quando eu fiz essa mudança de chave, né? Porque você fica... Eu, pelo menos, fiquei um pouco perdida, assim. Eu falei, gente, eu tava lá e aí eu achava que eu fazia tudo isso aqui muito bem feito. Só que aí você amplia o seu leque de atuação para uma série de coisas que antes existiam outras pessoas para fazer. E aí, eu, pelo menos, que tenho trabalhado contra a minha síndrome do impostor, e aí é um trabalho, né, é um processo, eu ficava muito pensando a respeito, poxa, eu não estou fazendo uma série de coisas bem feitas aqui, como eu gostaria, e aí quando você faz parte de uma comunidade, ou você junta suas amigas, ou conhece pessoas nessa jornada empreendedora, e você tem um espaço seguro para você compartilhar, e para você trocar a respeito dessas dores que você vive, você encontra esse apoio que a Juliana colocou, que a Mariane colocou, que é assim, olha, eu já passei por esse processo. Deixa eu te mostrar um pouquinho da minha vivência para você também aprender com isso. Então, encontrar pessoas realmente que tem esse DNA, assim, genuíno de contribuir com a jornada, enriqueceu muito os meus passos, né? A comunidade em si, me aplicar para processos de aceleração, porque aí você tem algumas conquistas ali também que você fala, poxa, eu achei que eu tivesse um degrau abaixo, mas eu posso olhar para mim e falar, eu tô no caminho certo, eu tô fazendo isso muito bem feito, deixa eu acolher e aceitar que a jornada tá fazendo sentido. A gente faz isso muitas vezes, de não achar que a gente dá conta de coisas que a gente dava conta, por exemplo, em uma empresa formal. A gente dava conta e fazia tudo acontecer, mas quando a gente vai fazer o nosso ali, alguma coisa trava, é bem comum. Você chega ali num empecilho ou simplesmente a pessoa começa a procrastinar, né? Você, em vez de fazer o que tem que ser feito, prefere fazer ou as coisas mais fáceis ou o que se gosta de fazer, mas o que realmente necessita, que às vezes quando você está abrindo uma empresa, dar uma olhada com mais cuidado para a parte de RH, controlar direito as contas, não misturar, que todo mundo fala em todos os lugares, não misture a conta particular com a conta profissional, né? As contas da empresa com as suas contas pessoais. Mas, gente, eu tô dando todo o meu dinheiro para a conta da empresa. E se entrar um dinheirinho na conta da empresa, às vezes eu preciso usar para o meu pessoal. Só que você tem que saber como reverter aquilo de uma forma que você não afunde a empresa e também não conte do lado pessoal com uma conta que não é certa, que é a da empresa que está começando. Então, assim, é muito difícil você dar conta das coisas quando você está no meio do furacão ali, quando todo mundo só depende de você, tudo só depende de você, a empresa só depende de você e outras pessoas, às vezes. No meu caso, eu acho que o que eu poderia dizer para as empreendedoras é ter um bom controle do seu tempo, né? Porque eu acho que tempo é o que falta para a gente, né? Assim, a gente, principalmente quem empreende, 24 horas não dá tempo, né? E se você empreende, você é mulher, 24 horas não dá tempo mesmo. Então, a gente tem que saber quais são as nossas prioridades. E essa semana eu vi um vídeo muito interessante que a moça falava assim... ela estava assistindo um vídeo motivacional e a pessoa falava assim, você não tem que dar conta de tudo. Você não tem que dar conta de tudo. E aí ela respondia para o vídeo, se eu não fizer, quem vai fazer? O que é bem comum, né? Na maternidade, que é bem comum em casa. Mas aí que tá. Se você tá com uma pessoa onde você tem que fazer tudo, essa pessoa não é seu parceiro. Né? A gente entra numa outra discussão. Mas aí que tá. Você tem que saber delegar, você tem que saber priorizar o que você precisa fazer na hora que você precisa fazer, para que isso não acabe com a sua vida social, porque nós somos seres sociáveis, nós precisamos socializar. E sem tempo para socializar, nós não somos bons profissionais e nós não somos bons empreendedores e sua empresa não vai para frente também. O que me ajudou muito a superar os obstáculos foi criar uma rotina. Eu tinha muita dificuldade com isso, porque no direito, falando do meu ramo, as coisas acontecem em um segundo. Estamos aqui agora, pode ser que eu saia dessa porta, meu telefone toque, eu precise
imediatamente atender alguém, fazer entrar com um agravo de instrumento, mandado de segurança é uma coisa que acontece. E aí eu usava isso como desculpa, era muito cômodo pra mim falar assim, eu sou advogada, tudo acontece de última hora. Mentira, acontecem coisas, acontecem imprevistos, porém eu preciso ter regras. E aí o que me ajudou foi criar uma rotina e me obrigar a seguir essa rotina. Eu penso assim, se eu sabotava a minha própria rotina, por exemplo, eu preciso acordar, ir pra academia, preciso fazer A, B e C na minha manhã. Coisas particulares minhas. E eu não fazia. Aí eu comecei a pensar, se eu não consigo fazer o que eu coloco pra mim, pro meu bem-estar, pro bem-estar da minha casa, como que eu vou conseguir cuidar de um negócio? Então, eu comecei a me obrigar a cumprir as minhas metas do dia. Eu faço agenda ainda semanal, eu não faço agenda a longo prazo, com raras exceções de alguns projetos, mas as minhas agendas são semanais. Essa semana eu vou enfrentar isso daqui, a minha rotina vai ser essa. E cumprindo essa rotina, tudo começa a fluir. Porque aí você começa a se sentir motivado, você fala, caramba, eu consegui, eu coloquei que eu ia resolver esses problemas hoje, resolvi às vezes muito mais rápido do que você esperava. E aí, eu, pelo menos, eu comecei a vencer os obstáculos. Então, amanhã eu vou resolver esse outro problema. Muita burocracia. Quando você é empreendedora, só é você com você mesma. Tem as burocracias da empresa, coisas que você fala, não, depois eu resolvo isso aqui. Não faça depois. Faça uma agenda, encaixe esse problema, essa resolução na sua semana e cumpra aquilo. Faça um trato com você mesma. É muito difícil. Porém, essa disciplina de você cumprir uma rotina, você ter regras e conseguir executar as suas regras, a sua agenda de maneira disciplinada, gente, é libertador. E assim, foi só depois... E eu demorei muito para entender, muito que eu falo assim, 4, 5 anos de dificuldade, me debatendo até eu entender que era só eu cumprir o que eu tinha escrito ali naquele papel. Foi isso que me ajudou. Se eu tiver que dar uma dica hoje para quem está começando a empreender e está com dificuldades, crie uma rotina para você, seja disciplinada e cumpra o que você colocou no papel. Você vai ver que a leveza que você sente, você tira das costas uma culpa ali, uma bagunça da sua vida que você não merece. É só você se esforçar para conseguir cumprir. Contando com os imprevistos, sempre, hein? Porque tem. Sempre tem. Até fazendo um complemento do que a Ju trouxe, que é tão importante, é muito também essa questão de autocuidado, porque a gente sabe que, principalmente nós, mulheres, né, a gente tem essa carga de dar conta de tudo e cuidar de todos. E aí, quem cuida de quem cuida, né? Que funciona para o RH, mas funciona para as mulheres empreendedoras que estão o tempo todo cuidando da família e de tudo, né? De tudo que faz parte ali. Para a gente não se negligenciar tanto, para a gente ter essa rotina, essa disciplina que a Ju comentou, de você fazer exercício, de você se alimentar bem, de você tentar ao máximo ali ter uma rotina de sono muito bem desenvolvida, porque isso... Fala não. Porque fala priorizar, né? Se colocar nessa lista. Falar de autocuidado, as pessoas imaginam, é lavar o rosto e passar produtos e fazer skincare. Não, na verdade, está muito mais ligado a saber falar não, a saber falar eu não dou conta de tudo e tá tudo bem e eu tenho que arranjar uma forma de ou conseguir fazer menos coisas, né, priorizar melhor as minhas tarefas para poder chegar num ponto de equilíbrio saudável. É um autocuidado mental, né, emocional, não só físico, que é muito importante também, porque você estando bem com você, fisicamente você se sente mais segura, enfim, a gente já começa a falar de uma outra seara, mas é verdade, o seu autocuidado estético é importantíssimo, porém, o mais importante ainda é o mental e emocional, com certeza, né? Aí entra a parte da terapia, de você ter um grupo com quem você possa contar, que a gente entra a rede de apoio. A rede de apoio, e é isso aí, é você se priorizar, com certeza. Gente, dar conta de tudo isso, né? Precisa ser em razão de algo, precisa ter aí, como a gente falou no decorrer desse episódio, um propósito, algo que... nos move, que nos faz arranjar tempo para ser mulher, para ser mãe, para ser esposa, para ser, enfim, né? Tudo isso que a gente abarca diariamente. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de propósito, né? A importância de começar a empreender tendo uma luz ali no fim do túnel, um local que você quer chegar, uma meta, um objetivo, enfim, como queiram chamar. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho também sobre o propósito de vocês, aquilo que as move, né, para além de dinheiro, como a gente falou aqui, para além de ter um nome ali nas luzes, mas o propósito pessoal de cada uma e que move vocês diariamente. Pode começar, então, com a Ju.
Olha, é difícil a gente falar do nosso propósito, porque eu acho que muda um pouco. O meu propósito, pelo menos, eu comecei com um, hoje em dia eu já estou inserida em Sim. outro. Mas eu tenho hoje como um propósito de vida, eu me considero, só um parênteses aqui, tá? Eu me considero uma pessoa abençoada. Em vários sentidos da minha vida. Por exemplo, a minha família, eu vim de uma família estruturada. Não estou falando de financeiro, estou falando emocionalmente. Eu vim de uma família emocionalmente estruturada, eu tenho o apoio dos meus pais, apoio do meu esposo, o que muita gente não tem, por isso que eu me considero uma pessoa privilegiada, nesse sentido. E com o direito, eu decidi, como eu já havia falado antes, tentar trazer leveza, tentar trazer calmaria para uma pessoa que está passando por uma situação jurídica ali complicada. E hoje eu vejo que o meu propósito é esse. Eu uso a minha formação e a minha história de vida, a minha bagagem, para tentar entregar para as pessoas que precisam um pouco de calma e tentar ajudá-la a passar por aquela turbulência. Ah, Juliana, mas você não sabe o que eu tô passando. Não sei, mas eu sei te ajudar. Eu sei como você consegue atravessar essa turbulência aqui e caminhar de uma maneira mais calma, podemos dizer assim. Então, hoje, o meu propósito é ajudar essas mulheres empreendedoras, mães, seja na seara do direito de família, seja no direito empresarial, trabalhista, enfim, de uma maneira jurídica, ajudar você a atravessar essa turbulência que você se encontra. Sim, do meu propósito de uma maneira mais abrangente, que aí se aplica, né, a várias iniciativas que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, é impactar positivamente a vida das pessoas, né? E um dia eu estava comentando sobre isso com uma pessoa, falou, nossa, mas isso funciona para muita coisa. Aí eu falo, acredito muito que você pode ter um propósito seu e que ele pode mudar, porque a gente muda e se transforma, né, com o passar do tempo. Mas falando dessa questão, né, de apoiar para ter esse impacto positivo, hoje eu aplico através da Revolu, que é entendendo pessoa certa no lugar certo, porque isso contribui para a jornada daquela pessoa ali, que muitas vezes ela mantém uma família inteira, e ela estar no lugar certo vai impactar um ecossistema como um todo, como a vida do empreendedor também, que vai ter uma eficiência maior, que vai ter o melhor daquela pessoa, que vai ter as melhores entregas, e aí apoiar também nessa jornada empreendedora para que as organizações entendam qual é o seu posicionamento, quais são os seus valores, né? Quem você vai trazer para a jornada contigo. Então, que eu entendo que é super importante, né? Porque a partir desse momento que você sabe o que você é ou o que você quer se tornar, é muito mais fácil você fazer a jornada, o caminho ali. Porque eu vejo que as empresas que não têm esse suporte, elas acabam contratando errado, elas demitem da pior forma possível, porque também não tem esse respaldo e esse apoio, enfim, alguém que saiba conduzir. E isso pode impactar a vida de uma pessoa, de uma família inteira, né? De um ecossistema. Mas da pessoa não querer voltar para uma jornada empreendedora, para aí você fala, gente, não precisa ser assim. Pode ser muito mais leve, pode ser se conectando com aquilo que você faz. Inclusive, tem empresas que eu apoiei, né? Falando desse propósito. Teve uma empresa que fez um movimento contrário, que foi o primeiro da minha consultoria, né, de ser contratada para enxugar a empresa. A gente fez mais de 40 demissões nessa empresa, e aí é um processo muito triste, né? Nenhum empreendedor quer passar por isso. Mas essa empresa teve a preocupação de falar, olha, a gente vai ter que fazer isso porque, infelizmente, a conta não bate, a gente vai ter que mudar a rota aqui da empresa, e acontece, só que eu quero fazer isso de uma maneira que seja mais responsável. E aí a gente fez um processo de transparência com essas pessoas que estavam sendo desligadas, oferecemos ali acolhimento, orientação de carreira, reestruturação de currículo, a gente apoiou ali, fez simulações de entrevista para entender o posicionamento daquela pessoa e que tipo de empresa ela podia buscar a partir daquele momento. Então, você fala, poxa, é entender como a gente pode aplicar o nosso melhor em N situações. E essa, por exemplo, a gente conseguiu realocar a maior parte dos profissionais antes deles terminarem de cumprir o aviso. Então, como que a gente pega uma situação que não é a melhor dos mundos, que ninguém deseja, e como você faz isso de uma maneira leve? Existem formas, né, sem arrancar sangue de ninguém. Eu acho que é esse o propósito. Como é que a gente cria as situações e impacta positivamente a vida das pessoas que estão naquela jornada? Com certeza. Olha, para mim, o início de tudo foi para dar uma vida melhor para minha família, né? De uma forma que eu ouvi uma empreendedora recentemente falar, né? O que os meus filhos vão falar que eu faço, sabe? Então,
Eu queria que eles falassem que eu faço alguma coisa que impacta a vida de pessoas, impacta positivamente, para todo mundo ver que, às vezes, o que você faz é o seu sustento, é o seu trabalho, e às vezes não dá tempo de fazer mais nada, mas ainda você pode ter um propósito de vida fazendo o que você faz, né? O seu trabalho pode ser o seu propósito de vida, pode significar mais do que simplesmente ganhar dinheiro. Sem que você perca a sua essência de ser mulher, de ter coisas que você gosta de fazer ou que viva só para o trabalho. Você pode ser mulher que gosta de sair, que gosta de ficar em casa, que gosta de ter N coisas para fazer e, ao mesmo tempo, ter um propósito maior de vida, que é impactar a vida de outras pessoas, seja com a cabeleireira que está cortando cabelos ali, fazendo as pessoas recuperar um senso de autoestima, seja a pessoa que trata com RH e que adiciona propósito na vida das pessoas em relação às suas carreiras e seus direcionamentos de vida, né? E seja com a advogada que faz com que todo um processo muito doloroso fique um processo muito mais simples, muito mais leve. Então, a minha vontade era trazer um ambiente que as mulheres pudessem se reconhecer, né? Se reconhecer, olhar como se estivesse olhando para um espelho mesmo, e saber também que existe o outro lado. Após toda essa tempestade, você vai chegar num lugar de sol, sabe? E eu acredito nisso. Pode parecer um pouco ingênuo, mas existe esse lugar de sol. A gente vê pessoas aí em todos os podcasts, não sei o quê, as pessoas que chegaram lá nesse lugar de sol. E não tô falando de dinheiro, tá? O lugar de sol é diferente para cada pessoa. O meu lugar de sol o meu sonho ideal é poder fazer tudo com os meus filhos sem me preocupar com a minha situação financeira, né? Mas de outra pessoa pode ser simplesmente... Eu já vi pessoas falando que o meu desejo de vida é ter um jatinho. Né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. O negócio é você ter um propósito. Sim. E de forma que impacte positivamente o mundo, né? Assim, se você pode fazer um pouquinho para impactar positivamente o mundo, seja. As pessoas não levam isso em consideração. Mas seja contratando uma mãe de família, sabe? Aquela pessoa que vai dar o sustento para sua família. Seja contratando um jovem aprendiz que vai ter a primeira oportunidade, que é tão difícil de conseguir. Então, às vezes, você está fazendo só o seu trabalho, mas impactando positivamente. Eu acho que o meu propósito é fazer as pessoas verem os lados positivos das coisas e que, mesmo assim, você pode ter sucesso, você pode ser mãe, você pode ser uma mulher empreendedora e sem abrir mão de nada disso. Por que a gente tem que abrir mão de alguma coisa? Não precisa, a gente não precisa abrir mão de nada disso. E para não ter essa carga, né? Para tornar o empreendedorismo algo prazeroso, algo que vá chegar nesse propósito, que vá fazer com que a mulher se sinta completa de alguma forma, que ela sinta que ela está trilhando o caminho que ela queria seguir. Quais seriam as habilidades? A gente falou de organização, falou de ter uma rede de apoio boa, né, ali presente, mas quais seriam as principais habilidades que é preciso ter para ter sucesso no empreendedorismo ou para ter sucesso na área que você quer seguir? Acho que para ter sucesso em tudo, a gente começa com disciplina. A disciplina, a organização, com certeza. E disciplina é uma coisa que falta muito hoje em dia, porque as pessoas entendem que disciplina é uma prisão. Disciplina, a gente pensa na escola, sabe? Assim, onde você tem horários a cumprir, dias e provas, sabe? Que às vezes você não vê onde isso vai levar. A disciplina, quando você está empreendendo, você vê onde isso vai levar, né? Então, eu acho que o que a Ju falou tem muito a ver a disciplina para fazer o básico, para você ver que cada básico que você cumpre vai chegar num propósito maior. Então, eu acho que a primeira palavra, quando você está empreendendo ou pensa em empreender, é que você vai ter que ter disciplina. E autonomia, né? Autonomia, porque, assim, numa empresa, muitas posições tem alguém falando para você o que você precisa fazer. No empreendedorismo, cada dia você tem que construir o caminho, inclusive. Então, você tem que ter essa autonomia e essa força mental para passar por esse processo, porque não é fácil você olhar para o novo e ir construindo dia após dia, né? Eu vi uma frase
acho que foi no Instagram, não lembro de quem é a frase, mas estava falando que é um pouco dessa questão de você ter visão. Que visão é você olhar para uma semente e enxergar uma floresta. Então, eu vejo a jornada empreendedora muito como isso. Como é que você olha para o novo e você vai construindo? Você tem que ter visão. Você tem que... E tudo bem mudar ao longo do caminho, porque as coisas se transformam. A gente estava conversando um pouquinho antes de acessar aqui sobre estar aberto a novas oportunidades. Porque, às vezes, os caminhos também nos levam... Algumas decisões nos levam para caminhos que a gente nem imaginava. Que se a gente não tivesse abertura, talvez a gente não conseguisse aproveitar. Então, é mais aproveitar a jornada, o percurso, estar aberto, ter visão e autonomia, que está ligado também com a disciplina, né? Porque você tem que ter autonomia com responsabilidade. Porque aí, se você não tem disciplina nessa autonomia, você sai fazendo um monte de coisa e não termina nada também. Então... E a calma. Calma. Eu acho que a calma é muito importante. Calma, coração aberto. Você está fazendo a sua parte, você está dando o melhor de si, calma, as coisas vão dar certo. Pode não ser agora, pode não ser do jeito que você queria. Falamos aqui agora, seu coração tem que estar aberto para novas oportunidades. Não, mas eu queria muito aqui. Legal, continue querendo. Mas calma, aproveite isso aqui que apareceu agora. Às vezes você vai ter com essa oportunidade, você tem outra visão da vida, você acaba querendo um outro objetivo. Então, eu acho que organização, disciplina, coração aberto e calma. Vai dar tudo certo. A gente tem paciência com tanta coisa Exato. E às vezes falta ter com a gente também, né? Irrita, Com né? Você ouve a certeza. pessoa falar, calma, porque... Calma! Você ficar estressado ali, se debatendo, não vai te ajudar, só vai piorar as coisas. Então, Exato. take it easy. Respira, né? Gente, a gente tá falando sobre essa rotina, né? Sobre ter disciplina, sobre seguir ali sua to-do list, a coisa que você colocou pra fazer naquele dia. E aí me lembrou de uma entrevista da Rihanna, que é uma grande empreendedora de sucesso, né? Que ela fala... Ela é perguntada, o que você faz nos dias que você não tá se sentindo confiante, que você não tá se sentindo forte o suficiente pra superar tudo que você tem que fazer naquele dia, pra cumprir todas as suas obrigações, e ela só fala, eu finjo. E aí eu queria saber de vocês, se vocês fossem perguntadas isso, né? Naquele dia, tô cansada, hoje não queria fazer nada, hoje eu não queria ter que dar conta de tudo. Nesses dias, né, que, enfim, ser mulher é muito isso, a gente tem oscilações, mas temos obrigações a cumprir. Então, nesses dias mais difíceis, qual é a saída, qual é a estratégia de vocês? Disciplina, faça. Seguir. Fingir e seguir. Eu penso dessa maneira. Claro que você tendo uma organização ali na semana, você pode falar assim, eu não tô legal hoje, dá pra eu adiar alguma coisa? Não, eu consigo adiar esse plano aqui, essa obrigação e essa. Mas o que é inadiar, não dá pra adiar, faça. Seja disciplinado, é o que a gente tá falando aqui. É com a disciplina que você vai chegar lá. Dias ruins todo mundo tem, né? Então, assim, faça o que você não consegue adiar, o que dá pra adiar, beleza, você não tá muito legal, tira um tempinho pra você. Mas minha visão, claro, cada uma tem uma visão aqui, né? Mas eu acho que tem que enfrentar. Eu sou mais... Levanta e vai. Levanta e vai. É isso? Eu sou muito a favor de pausas para fazer coisas que você consiga desligar um pouco. Por exemplo, teve uma época bem conturbada da minha vida que eu usava muito... Ou eu colocava uma meditação, 5 minutos de meditação. Ou, por exemplo, teve uma época que o trânsito me incomodava muito. E aí, fazer com que eu já chegasse nos lugares onde eu precisava chegar muito mal-humorada. E aí, eu fui tentando descobrir o que eu poderia fazer durante o trânsito, porque o trânsito eu não vou dar jeito, né? Eu não vou ter o que fazer em relação a isso. O que eu poderia fazer para transformar aquele momento que para mim estava sendo muito ruim em uma coisa que poderia ser até positiva. No meu caso, inicialmente foi com música, né? Música alta e tentar prestar atenção na letra, prestar atenção no que eu tô ouvindo. Mudou para podcasts, né? Tem um podcast que eu ouço, que eu maratonei, né? 3 anos de podcasts em 3, 4 meses, porque era só isso que eu fazia dentro do carro. E o que eu poderia fazer para mudar o meu humor? E só a gente sabe o que a gente pode fazer para mudar o nosso humor rapidamente, né? E o que eu acho, assim, é difícil você ver empreendedora que tenha pena de si mesmo, porque não dá tempo, você não pode ter isso. Mas, assim, não dá tempo mesmo, você não pode ter pena de si mesmo e só você sabe o que vai fazer com que você mude a chavinha eu estou mal-humorada, eu estou com a energia baixa, eu estou precisando de um incentivo.
E também falar, né? Teve dias já que eu virei para o meu marido e falei assim, ai, fala alguma coisa positiva hoje, porque eu preciso de alguma coisa positiva, sabe? Eu não tô dando conta, eu preciso de alguma coisa positiva. E aí eu acho que a rede de apoio para você poder desabafar, só de você tirar aquele peso, eu acho, já falamos aqui sobre como o empreendedorismo é solitário. Se você tem amigos, familiares que te apoiam e que estão dispostos, né? Eu acho que a parte de desabafar, falar, sabe, se encontrar rapidamente e conseguir desabafar um pouquinho de tudo que está acontecendo, porque quando você trabalha sozinho, você não desabafa, né? Então, eu acho que essas coisas foram as que me ajudaram. Você só guarda, né? Eu acho que até para falar uma coisa diferente, assim, e eu concordo, porque eu já vivi as duas situações que elas colocaram, mas aí um passo antes, na minha visão, é você se conhecer, para você entender quais são os seus sabotadores também. Porque tem as situações normais que o seu máximo, às vezes, vai ser o seu mínimo, e tá tudo bem, né? Se tem alguma coisa importante, é melhor mudar ali para você ajustar, estar no seu melhor. Se é um dia, por exemplo, que não dá para mudar nada e tá tão corrido que não dá tempo para parar de para chorar, fala assim, ai, gente, queria chorar, mas não dá tempo. Você tá Ai, a tão... roupa. Ai, a reunião. Ai, não dá para parar, não dá tempo de parar para chorar, né? E nesse dia, eu acho que é muito você entendendo quais são os seus sabotadores, entender o que foi um gatilho para aquilo, ou se é só um dia que você não tá muito bem. E aí, acolher e aceitar também que a gente não vai estar bem todos os dias. E aí, eu posso dar dica aqui, inclusive, de teste, ferramenta, né? Se você vai lá no Google e joga teste de inteligência positiva, vai dar um acesso a 2 tipos de teste que a Companhia das Letras disponibiliza de forma gratuita. E aí, o primeiro vai entender qual é o seu grau de mente sábia ou sabotadora, para entender o quanto você se sabota. Quanto você está queimando energia desproporcionalmente e desnecessariamente. O segundo vai trazer, já que você sabota, quais são os seus sabotadores e o padrão de comportamento que envolve aquele sabotador. Porque aí você consegue perceber, vou dar um exemplo hipotético aqui, né? Tem o hipervigilante. O hipervigilante, normalmente, é aquela criança que cresceu... É a sugestão do texto lá, e cada um identifica e aplica para sua realidade. Aquela padrão de criança que cresceu sem ter uma rede de apoio, uma segurança. Então, ele acostumou a falar, poxa, tudo é um risco, tudo é um perigo. E isso é uma habilidade de sobrevivência. Você cria, você desenvolve para você sobreviver. Só que muitas vezes, como a gente não tem essa prática, né, a maior parte das vezes, né, salvo quando você vem de uma família estruturada emocionalmente, enfim, você não tem essa prática de se conhecer, de usar essas ferramentas, e a gente se apega àquele sabotador e acha que a gente precisa dele para sobreviver. E aí você chega na fase adulta e fala, poxa, tá todo mundo querendo me enganar, eu não consigo confiar em ninguém, eu tô sozinho. Então, isso foi um exemplo. Existem vários lá, né? Vários sabotadores com vários padrões diferentes. E ele traz adicionalmente ali no resultado, se você é uma pessoa com viés que se critica mais, que critica mais os outros ou critica mais as situações. Aí você entende esse padrão, né, do que acontece. E aí, um exercício que eu tento fazer nesses dias também, que é uma questão de, eu tô me sentindo, tô com aquela sensação de débito. Poxa, eu podia ter entregado muito mais, eu deveria estar além, eu queria estar, numa outra situação. E aí eu paro para fazer o exercício de olhar para trás e ver tudo que eu já construí. Porque a gente tende a valorizar pouco o que a gente já construiu. A gente olha muito para frente porque a gente quer. E aí fala, poxa, mas olha tudo que eu fiz, olha o caminho que eu percorri. Deixa eu acolher esse momento aqui e falar, tá tudo bem, né? Vão ter altos e baixos, mas eu vou buscar esse autoconhecimento, esse aprimoramento e me fortalecer nessas redes de apoio. Então, eu tenho também as melhores pessoas comigo na minha jornada, isso ajuda muito. Com certeza. E, gente, muito bacana observar que, apesar de vocês terem esse privilégio de ter uma rede de apoio, de ter pessoas ali segurando na mão de vocês, o trabalho de vocês é voltado para quem não tem isso, para quem muitas vezes tem que passar por todo esse processo sozinho ou com os filhos, ou enfim, sem um parceiro, sem uma família muito presente. E aí eu queria abrir esse espaço para que vocês individualmente falassem do trabalho de vocês, né? Explicar mais claramente assim, o que vocês podem ajudar a melhorar e facilitar a vida dessas mulheres empreendedoras, e também falar os canais de comunicação, por quais meios elas podem entrar em contato com vocês. A gente pode começar
com a Ju, né, que falou no começo que tem esse propósito de segurar na mão mesmo, além de uma advogada, mas como um ser humano, como mulher. Sim, nosso escritório atende diversas áreas do direito. Aliás, todas as áreas do direito, a gente costuma falar, a gente não mexe com criminal, mas dependendo da área criminal, a gente mexe sim. E a gente tem lá o nosso setor específico voltado para ajudar pessoas empreendedoras, né? Nós estamos falando de mulheres aqui, mas obviamente não viramos as coisas para homem, que o assunto aqui é a mulher, Eles né? têm espaço. Claro. Mas assim, a gente tem os olhos voltados ali para o empreendedor, para o pequeno empresário, para quem está começando, né? Pegar na mão nesse sentido. Minhas redes sociais, eu tenho o meu Instagram, que é basicamente por lá que eu me comunico com as pessoas, que é @JulianaTelhada. Bem difícil, gente. É meu nome e meu sobrenome, @JulianaTelhada. Falem comigo, estou à disposição, adoro conversar com as pessoas. Contem comigo para o que precisarem. Bacana. Vamos lá, Daí. Legal. Bom, a minha consultoria, ela trabalha com planos de assinatura, trabalha também em todos os subsistemas de RH, com programas pontuais. E o que é muito bacana, como tenho esse DNA de inovação, além da consultoria, eu tenho uma característica que eu amo, que é conectar pessoas e soluções. Então, independente ali da dificuldade que esses empreendedores estejam passando, pode me acionar, a gente faz uma conversa inicial, sem nenhum tipo de compromisso, para entender um pouquinho ali o que faz sentido, porque muitas vezes pode ser uma empresa que me procura e eles estão com uma questão trabalhista, e aí eu posso indicar, por exemplo, a Juliana, é uma empreendedora que está precisando de uma rede de apoio, eu posso indicar o projeto da Marie, então eu acho que eu deixo esse leque um pouco mais aberto, mas a minha consultoria, ela atua aí em todos os subsistemas de RH, principalmente com construção de RH do zero, contratar pessoas de acordo com a cultura, com o DNA, com o perfil, treinamento e desenvolvimento, palestra, conteúdos em geral, então acaba sendo um pouco mais generalista, mas podem me procurar para o que for necessário nesses campos, né, de inovação, conexão com pessoas, enfim. E aí, no Instagram, a gente está como @Revolu, com um Hzinho no final, e no LinkedIn, vocês podem me achar como Daiane Souza. Bom, eu comecei fazendo toda a minha divulgação do projeto Elas que Abrem Caminhos pelo meu Instagram pessoal, que é Marien Sakurai, com K e Y no final. Mas o projeto Elas que Abrem Caminhos é exatamente isso, Elas que Abrem Caminhos no Instagram. Né? E lá eu vou colocar mais itens relacionados à gestão de tempo, gestão financeira, marketing relacionado a projetos e as dificuldades do empreendedorismo e oportunidades também. Essa é a ideia. O que dentro do empreendedorismo você tem direitos, você tem linhas de crédito que pode ajudar seu negócio a crescer. Então, como fazer marketing do zero, né? Desde o mais básico a um pouco mais elaborado. Estou começando pelo mais básico, porque a ideia é que esse projeto cresça junto com as pessoas que estão seguindo. Tá? Então, eu estou começando do mais básico, de gestão de tempo, de o que vale mais a pena entre CLT e PJ, por exemplo, se você ainda é um dos dois, ou empreender, como é que começa a empreender lá do zero. E das minhas duas empresas, a empresa de segurança a gente faz... segurança de alto nível, de VIPs, né, no caso, VIP, que desde segurança patrimonial, a segurança pessoal, profissional ou pessoal, não tem problema, empresarial ou pessoal. A gente também faz gestão de risco, análise de background, para contratar a pessoa certa no momento certo, né, e ver se essa pessoa não tem nenhum problema com a justiça, por exemplo, que é uma preocupação. E, enfim, é uma empresa que tem uma série de serviços relacionados à segurança. Inclusive, o suporte, que é concierge de alto nível. Então, uma pessoa, um empresário, por exemplo, precisa do serviço, precisa de hotel, precisa de transporte, blindado ou não, a gente oferece esse tipo de serviço. Chama cronos.company.br. E a Lê Café, que não é aberta ao público, mas se vocês quiserem conhecer... são super, né, convidados a conhecer a nossa página do Instagram. A ideia, óbvio, é expandir no futuro, mas a Lê Café hoje ela é fechada para atender dentro de uma empresa, os próprios funcionários dessa empresa, mas tem o charme parisiense, então nós temos uma página no Instagram também,
Lecafé ADP, Lecafé ADP. Dá para seguir também, dar uma olhada, acompanhar as redes sociais do café. Gente, muito bacana, foi um prazer ouvir a história de vocês, né, compartilhar isso com o nosso público. Tenho certeza que inspirou muitas mulheres, muitos empreendedores, gente que tem vontade aí, mas ainda não foi atrás por N razões. E eu acho que o papel de vocês, para além das funções que vocês realizam nas empresas, é esse também, né, de passar essa mensagem de que dá certo, você consegue fazer funcionar. Então, muito obrigada por terem tirado um tempinho dessa agenda corrida de vocês para estar com a gente hoje. E o podcast do Otimista Brasil vai ficando por aqui. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.